Solução tampão. O que é uma solução tampão? Uma solução que resiste à variação de pH. Isto é, quando se adiciona um ácido ou uma base, embora que seja forte, mas praticamente não vai alterar o pH desta solução. Um tampão importante é o sangue. O plasma sanguíneo é uma solução tampão, porque resiste a variações de pH. O sistema principalmente, que vai controlar o tampão, que vai formar o tampão do sangue, é o carbonato de bicarbonato. Então, como é que é formado um tampão? Uma solução tampão ela pode ser constituída por um ácido fraco e um sal do mesmo ânion. Isto é, o ânion é comum entre o ácido fraco e o sal. O ácido e o sal têm o mesmo ânion. Um exemplo é a solução constituída de ácido acético e acetato de sódio. Esta é a representação do acetato. Vamos abreviar colocando AC-. Desse modo, HAC é o ácido acético, NaC é o acetato de sódio, que é o sal. O que é em comum nos dois aqui? O acetato. O ácido acético é um ácido fraco, então ioniza pouco. Pouca concentração de íons formado. O sal ioniza bem, praticamente 100% do sal ioniza. Ao ionizar, ele vai apresentar uma elevada concentração de acetato. Essa elevada concentração de acetato mantém o equilíbrio aqui da ionização do ácido deslocado para a esquerda. Isto é, diminui a ionização do ácido. Ao acrescentar uma base forte, por exemplo, hidróxido de sódio, esse hidróxido de sódio dissocia, formando os cátions Na+ e OH-. O OH- reage com os H+, neutralizando, ocorrendo uma reação de neutralização formando água. Se o hidróxido adicionado é neutralizado, então o pH da solução praticamente não altera, porque ao ser neutralizado ainda contém moléculas de ácido que vai deslocar para a direita, mantendo praticamente constante a concentração dos íons H+, que foram consumidos pelo grupo OH. Ao adicionar um ácido forte, tipo HCl, esse HCl ioniza, é uma ionização praticamente 100%, os íons H+, reagem com os acetatos. Como os H+ que reagem com os acetatos será reposto pelo deslocamento da reação da ionização do ácido fraco para a direita. Portanto, não vai ocorrer alteração do pH, praticamente não altera. Se ocorrer alguma alteração, mas é um valor desprezível, não vai comprometer o tampão. Solução tampão constituída por uma base fraca e um sal do mesmo cátion. Exemplo: solução de hidróxido de amônio e cloreto de amônio. É uma solução aquosa preparada misturando hidróxido de sódio e cloreto de amônio. Vai ocorrer a seguinte situação. Aqui é a ionização do hidróxido de amônio, que é fraco. O hidróxido de amônio é uma base fraca, então vai ionizar pouco. O sal ioniza bem, praticamente 100% do sal vai ionizar, elevando a concentração dos cátions de amônio. E se eleva a concentração do cátion de amônio, o equilíbrio aqui da ionização da base está deslocado para a esquerda, dificultando a sua
ionização. Ao adicionar o hidróxido de potássio, é uma base forte, ele dissocia, liberando o grupo hidróxido. Esse grupo hidróxido vai consumir o grupo amônio. Vão ser neutralizados pelo amônio. Portanto, não altera o pH. Ao adicionar ácido iodídrico, que é um ácido forte, vai ionizar esses H+, vai neutralizar o grupo OH da base. Ao neutralizar, vai ser reposto pelo deslocamento da reação para a direita. Consequentemente, não vai ser alterado o seu pH. Questão 1. O pH do plasma sanguíneo em condições normais varia de 7,35 a 7,45 e é mantido nesta faixa principalmente devido à ação tamponante do sistema ácido carbônico bicarbonato, cujo equilíbrio pode ser representado por CO2 mais H2O em equilíbrio com o ácido carbônico. Este está em equilíbrio com o H+ e bicarbonato. Em determinada circunstância, o pH do plasma pode sair dessa faixa. Então ele indica 3 circunstâncias. Dessas 3 aqui ele pergunta: em cada situação, isto é, em cada circunstância, o pH do plasma poderá aumentar ou diminuir em relação à faixa normal? Vamos analisar. Item 1. Histeria, ansiedade ou choro prolongado que provocam respiração rápida e profunda. Hiperventilação. O que vai ocorrer com o pH? Vai aumentar ou diminuir? Uma hiperventilação vai implicar numa liberação de CO2 do plasma, do sangue. Ao liberar CO2, o equilíbrio vai deslocar no sentido de repor esse CO2, vai deslocar para a esquerda, diminuindo a concentração do H+, menor concentração de H+, maior pH. Portanto, no item 1, pH aumenta. Item 2. Confinamento de um indivíduo em um espaço pequeno e fechado. Espaço pequeno e fechado vai elevar a concentração de CO2. Consequentemente, a concentração de CO2 no sistema tampão do sangue vai aumentar. Ao aumentar, o equilíbrio desloca para a direita, aumentando a concentração do H+, consequentemente diminuindo o pH. Então, item 1, pH diminui. Item 3. A administração endovenosa de uma solução de bicarbonato de sódio. O que vai acontecer? Olhando no sistema, o bicarbonato combina com H+, vai consumir o H+, deslocando o equilíbrio para a esquerda, consequentemente, ao consumir o H+, diminui a sua concentração. Menor concentração de H+, maior pH.